Amém? Vamos ler a palavra de Deus para a gente fazer uma meditação. Vamos lá. É o que está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, do versículo 8. Esse ter a esperança não faz parte do versículo. É do ter a esperança para baixo. Vamos ler juntos? Vamos lá. O fim das coisas é melhor que o seu início. Vocês acham isso? Que é melhor? Repito de novo. O fim das coisas é melhor que o seu início. Amém. Podemos assentar. Eu quero, nesta tarde, conversar um pouquinho com você sobre a vida da gente. Vocês sabem que quando a gente se refere a falar sobre a vida da gente, geralmente nós entramos, às vezes, em situações que nós podemos avaliar o que é bom para nós, o que é melhor. E essa palavra que nós lemos aí, é uma palavra de sabedoria dada por um homem chamado Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da sua época. E quando a gente fala sobre sabedoria, eu tenho falado para vocês aqui que é uma das coisas importantíssimas que nós precisamos para a nossa vida. Sabedoria. Muitos dos problemas nossos nós enfrentamos porque nos falta sabedoria. Quando nós não temos sabedoria, a gente sempre tem que estar entrando errado num monte de coisa. A gente vive entrando errado. Pior coisa que tem é a gente não ter sabedoria. Você entra errado, você dá passada maior do que as pernas. Quando você não tem sabedoria, você não tem a capacidade de saber esperar, de saber recuar, de saber a hora certa de entrar nas coisas. Quando você não tem sabedoria, você se torna uma pessoa extremamente precipitada. Sempre você está tendo que administrar situações criadas por sua precipitação. E a sabedoria é alguma coisa tão importante que ela prepara você para se dar bem ou se resolver bem uma série de questões relacionadas com a sua vida. A sabedoria capacita você a viver bem com as pessoas. A sabedoria capacita você a administrar bem aquilo que você ganha, aquilo que você conquista. A sabedoria ensina você simplesmente a administrar conflitos. A sabedoria ensina você a conviver com pessoas difíceis. A sabedoria ensina você a ter a percepção das coisas, a ponto então de saber quando avançar, quando recuar. Você descobre o tempo certo das coisas quando você tem sabedoria. Sabe a hora de entrar, sabe a hora de sair, porque a sabedoria dá para você exatamente a capacidade de entender esse tempo. E quando você tem sabedoria, você não entra em muitos conflitos, você não enfrenta grandes dificuldades para a sua vida e você não constrói grandes problemas para você. Essa foi a razão pela qual Salomão se tornou muito rico, porque ele não entrou em guerra. Durante 40 anos em que ele foi rei, ninguém guerreou com ele. Ele conseguia simplesmente lá, nas situações de conflito, administrar, se acertar, resolver e não entrar em guerra. E o fato de não entrar em guerra dava para ele uma vantagem, que ele não gastava muito, não ia ter que gastar. Não ia sofrer pressões por conta dos homens que ia perder. E ele conseguia muito bem, com essa capacidade de poder olhar as coisas e de ter sabedoria para poder administrar os conflitos, as situações, sobreviver no meio das maiores crises, mas ele estava ali por quê? Porque ele tinha sabedoria de poder administrar as situações. E sabedoria é a capacidade de decidir certo. A capacidade de poder escolher certo. É uma das coisas importantíssimas para a vida da gente. E como eu já falei para vocês aqui, ninguém consegue sabedoria na faculdade. Ninguém consegue sabedoria estudando. A Bíblia diz que só tem um jeito de você obter sabedoria. É quando você pede para Deus. A Bíblia diz: se nós temos falta de sabedoria, que peçamos para Deus, que a todos dá, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus.
E às vezes precisamos muito de sabedoria, porque muitos dos problemas que nós temos nas nossas vidas estão diretamente ligados à nossa falta de sabedoria. Muitos problemas que nós enfrentamos, muitas vezes em nossas vidas, aqueles problemas estão ali porque a gente não está tendo sabedoria para conviver com pessoas. Não estamos tendo sabedoria para poder entender o outro, para saber quando é necessário recuar, quando é necessário compreender. Então isso faz com que os problemas se potencializem em nossas vidas, exatamente porque nós não temos sabedoria para poder administrar as situações. E nós estamos vendo essa palavra de sabedoria dada por Salomão, onde ele diz o seguinte, que o melhor é o final das coisas. É melhor do que o seu começo. Por quê? Porque tem gente que começa bem, mas pela falta de sabedoria ele estraga tudo. Aliás, tem pessoas que sempre começam bem. Seus relacionamentos começam bem e termina péssimo. Tudo que ele começa muito num nível de empolgação e de entusiasmo muito grande, mas sempre termina as coisas pelo meio do caminho. E o certo é que às vezes para certas pessoas nada é duradouro. E pelo fato de não ser duradouro, ele sempre arranja alguém para poder culpar e nunca é ele. Ele sempre imagina que os outros são responsáveis por aquilo que não dura na vida dele. E na vida da gente as coisas devem acontecer para durar e para ficar cada vez melhor. Mas dependendo da pessoa que não tem sabedoria, tudo na vida dele ou na vida dela tem prazo de validade. Tem gente que ele sempre consegue viver bem os seus relacionamentos, 6 meses, 1 ano, depois de 1 ano tudo começa a fracassar. Pessoas que começam muitas vezes naquela empolgação de começar a fazer um curso, no meio do caminho ele já perdeu todo o entusiasmo, ele não vai terminar aquilo. E às vezes a vida está marcada por uma série de coisas, que vai ficando pelo meio do caminho. E dentre essas muitas coisas que ficam pelo meio do caminho, está também a vida espiritual. A pessoa começa bem com Deus, começa empolgado com Deus, motivado a andar com Deus. No meio do caminho ele perdeu toda a motivação, vai esfriando e vai ficando pior do que o começo. E às vezes as coisas vão se desgastando da vida da pessoa. Quando você percebe, ele está pior do que antes. Porque a vida dele está marcada por essa sequência de coisas que começam bem, mas terminam mal. A palavra de Deus diz uma coisa interessante com respeito a essa questão voltada à nossa vida espiritual, que começa bem e termina mal. Que às vezes a gente começa a nossa vida com Deus, nós começamos a nossa vida com Deus, motivado por aquilo que a Bíblia chama de primeiro amor. E esse primeiro amor, hoje a gente percebe que ele não está contido somente na vida espiritual da gente. Em tudo a gente começa empolgado, naquele afã, naquela empolgação, naquele entusiasmo. Às vezes a gente começa um relacionamento assim também, cheio de amor, e depois se termina tudo da maneira mais absurda que possa ser para a vida de uma pessoa. E às vezes a gente começa a nossa vida com Deus também no mesmo entusiasmo. É aquele momento quando você entra na presença de Deus, que você começa a conhecer Deus. Você fica empolgado, fica envolvido, começa a sentir essa manifestação de Deus que vem sobre a sua vida. E existem pessoas que nesse primeiro amor, eles começam a se encher de Deus, a vida deles toma um rumo totalmente contrário daquilo que viviam. Descobre o caminho da oração, descobre o caminho da dedicação a Deus. E às vezes a pessoa fica num processo de envolvimento com Deus, que a vida dele ou a vida dela passa a viver uma realidade espiritual que é um momento gostoso da vida da pessoa. Mas disse Jesus que às vezes o tempo vai passando e esse primeiro amor
E toda essa situação parece que vai embora também. Com o passar do tempo, toda aquela dedicação já não existe mais, aquela disponibilidade para poder se envolver com Deus, ou fazer as coisas para Deus também desaparece. E quando você percebe, a pessoa já não é mais aquilo que era, e tudo aquilo que havia de belo, ou até mesmo de prioridade com respeito a Deus na vida da pessoa, desaparece, e ele pega, descamba, ele cai totalmente e deixa de ser aquilo que ele era no primeiro amor. Isso às vezes acontece na vida espiritual, acontece em outras áreas da vida também. As coisas começam bem, depois tudo regride com respeito àquilo que a pessoa fez como escolha e opção para a sua própria vida. E isso incomoda a Deus. Tanto incomoda que ele fez um comentário para uma igreja, a igreja de Éfeso, que ele chegou e disse: eu tenho alguma coisa contra vocês, disse Deus, disse Jesus. Vocês que abandonaram o primeiro amor de vocês. E quando uma pessoa abandona o primeiro amor, que ele deixa exatamente essa vida que ele tinha antes, melhor com Deus, de mais envolvimento, de mais compromisso, de maior aproximação, de maior dedicação, você sabe o que acontece? A pessoa chega um momento da vida espiritual que ele começa a viver só de passado. Parece que tudo que era bom na vida dele era alguma coisa que aconteceu no momento do começo da fé dele. Ah, mas no tempo do fulano que era bom, no tempo do Beltrano que era bom, no tempo da igreja tal que era bom, quando eu cheguei na igreja era outra história, era outro pastor, era isso. E a pessoa então começa simplesmente a reportar as coisas boas da sua vida espiritual para um passado. E a intenção de Deus não é que você caia de produção em termos espirituais. A intenção de Deus é fazer com que cada vez mais se intensifique a tua história em termos de relacionamento com Ele, a ponto então de você sempre ter uma história melhor para contar amanhã do que hoje. A intenção de Deus é fazer com que você experimente exatamente sempre o melhor de Deus, porque baseado pelo que entendemos, o melhor de Deus sempre está por vir. Você vai vivendo as etapas espirituais da sua vida, e quando você está num processo de crescimento, o melhor de Deus sempre está por vir, sempre vem depois, porque Deus sempre tem alguma coisa maior para poder surpreender você, quando você mantém essa dedicação, esse envolvimento e esse relacionamento de profundidade. Mas às vezes a gente vai deixando as coisas de lado, vamos esfriando, vamos perdendo o primeiro amor. Quando a gente percebe, a gente volta para o primeiro estágio que nós estávamos antes de conhecer Deus. Quando acontece, como acontece na vida de muitas pessoas, aquele processo de afastamento, que de repente aquela pessoa que era totalmente envolvida, que tinha disponibilidade para Deus, que cantava, que fazia alguma coisa, que amava ir para a igreja, que gostava de estar envolvido nas coisas de Deus, essas coisas vão se perdendo e a pessoa volta para o outro estágio, antes do começo de tudo, e começa a viver uma vida totalmente fria e totalmente indiferente a tudo aquilo pelo qual ele viveu no momento em que ele foi impactado pela presença de Deus e passou a viver o primeiro amor. Quando isso acontece, Deus também começa a se sentir excluído da vida da gente. Porque as nossas prioridades tornam-se outras. As nossas escolhas mudam. E o tempo vai passando. E o que era para ser o melhor se torna o pior. As coisas começam bem, mas terminam mal. E Deus não está querendo que você viva esse processo de começar bem as coisas e terminar mal. Começar bom, entusiasmado, empolgado e bem feliz e terminar triste e infeliz. Não é a intenção de Deus. Mas para que você consiga manter esse nível, você tem que cuidar das coisas. Tem que cuidar e zelar da sua vida com Deus.
tem que zelar do teu casamento, tem que cuidar e zelar do teu relacionamento, e a cada dia você tem que procurar ser melhor dentro desse relacionamento do que você era no começo da empolgação. Porque se você consegue fazer isso, você vai terminar melhor do que começou. Diga glória a Deus. E isso agrada a Jesus. Vamos ver o que Jesus falou. Próximo verso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Ele fica contra a gente. Em outras palavras, tu não é mais aquilo que tu eras. Eu olho para você e não vejo que você seja a mesma coisa mais. E às vezes essa percepção, a gente percebe até no relacionamento da gente. Ah, meu marido não é mais aquilo que ele era. Tempo bom era aquele tempo que a gente namorava. Que a gente era noivo. Ele regrediu. Ele era tão carinhoso, agora ele está grosso. Ele era tão atencioso, agora já não dá tanta importância para mim. Só andava agarrado em mim. Agora ele vai embora na frente e eu fico atrás, correndo atrás dele. Me dizia palavras bonitas. Declarava que eu era a mulher mais inteligente do mundo e agora me chama de burra. Esses processos são os processos do desgaste que as pessoas vão perdendo aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Eu estou fazendo aqui uma comparação relacionada com convivência da gente e Deus. E essa forma de não valorizar as coisas é a mesma coisa que você transfere para a sua vida com Deus. São os desgastes que vão acontecendo e que a pessoa não cuida e que daqui a pouco ele perdeu o primeiro amor. Aquele primeiro momento de empolgação, de entusiasmo, de alegria, de felicidade já não existe mais. E às vezes se abandonam quando largam. Aí você vê que o término das coisas é pior do que o começo. Era isso que o sábio estava falando lá. Que o melhor das coisas não é o começo das coisas, é o final das coisas. Diga glória a Deus. É quando o tempo passa, anos, você está na mesma intensidade e está ali do lado daquela pessoa. Valorizando ela como você valorizou no começo. E quando eu falo isso, claro que eu estou falando dos homens, que os homens às vezes são um pouco mais indiferentes com respeito a isso, mas também acontece com a esposa também. Tem esposa que é difícil. Tem mulher que não é fácil. O sujeito casa com uma mulher, pensa que ele está tendo uma mulher tranquila em casa. No primeiro TPM ele toma o maior susto. Que ele descobre uma leoa que teve a presa arrancada sem anestesia. E às vezes os homens têm dificuldade também para lidar com isso. Ele diz, mas que é isso? Eu não estou entendendo. Eu não sabia que era assim. Aí ele descobre aquela mulher. Se o nome dele é José Paulo, ela chamava ele só de Zezinho. E quando ela está nessas crises, ela faz a coisa mais assustadora, que sempre que você vê uma mulher falar assim, já é perigoso. Ela usa os dois nomes. José Paulo, meu irmão, quando fala os dois nomes. E a gente percebe exatamente isso dentro dessa questão relacionada de deixar o primeiro amor. A sabedoria não deixa você deixar o primeiro amor, você aprende a administrar e manter o nível da aproximação que você tem e do relacionamento que você tem, seja com outra pessoa e seja também com Deus. Mas disse Jesus
que quando a gente entra nesse processo aqui, que é o processo de deixar, de abandonar o primeiro amor, aquele primeiro momento que fortalece a convivência, que você está no auge da empolgação daquela coisa toda, que é o primeiro amor do convívio com Deus, ou convívio com uma pessoa, mas de repente isso se deteriora, vem se deteriorar e se acabar. Só tem um jeito para você resolver o problema. É esse aqui. Volta lá. Lembra-te, pois, de onde caíste. Te arrepende. Volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependa, disse Deus. Se você, de repente, percebeu que as coisas acabaram, que você já não é mais a mesma coisa, que você, com o passar do tempo, deixou de ser aquilo que era, que caiu a intensidade do envolvimento, do relacionamento, Jesus está dizendo para você pensar, analisar, eu preciso mudar e voltar a ser como eu era antes. E você volta e começa a prática das primeiras obras para tentar começar tudo novamente, para quê? Para que você termine bem. Diga glória a Deus. Seja com Deus, seja com uma pessoa, seja em termos de convivência, seja lá em que situação for, para você voltar, realmente recuperar o que foi perdido, para poder terminar bem, que é o que falou lá Salomão. O melhor é o final das coisas, não o começo. E falando de final, vou contar uma história minha para vocês. Quando eu era adolescente, lá no meu bairro, todo mundo assim era moreno que nem eu, magrinho, feinho. Mas na nossa rua tinha um que era diferente. Ele tinha uma mistura meio europeia, era um menino que tinha os olhos verdes, bonito, igual um artista, para completar. Naquela época que todo mundo queria usar o cabelo igual ao do Roberto Carlos, que tinha que meter uma pasta em cima, então passar um ferro para poder melhorar. O cabelo dele era liso, igual ao do Rony Von. Olha, vocês não sabem o que é Rony Von, é um cantor da antiguidade, né? Esse Rony Von tinha um cabelo que, quando ele botava assim, o cabelo assim, todo... Esse Rony Von era bonito, Rony Von, fora do padrão. E o camarada lá da minha rua era fora do padrão. Como ele era fora do padrão, que a gente era menino, a gente ia para as festas, quando a gente sabia que ele ia para a festa, o pessoal dizia assim, os meus amigos, eu não vou não, por quê? Não vou, o Beto está lá, rapaz. A gente dizia assim, o Beto vai para a festa. Porque quando o Beto chegava na festa, ninguém olhava para a gente, só olhava para o Beto. Perdia a graça. Porque as moças faziam, aqueles meninos, tudo adolescente, faziam aquela... As meninas iam tudo atrás do Beto. Por onde o Beto ia, o Beto era o centro das atenções. Era terrível. A gente ficou tudo com raiva desse Beto. Até o nome dele era nome de artista, Beto. E eu não podia... E eu, os meus amigos lá da minha cidade, diziam, rapaz, é muito difícil ir para a festa que o Beto está, rapaz. A gente é tudo menino novo, é muito complicado. A gente vai lá, as moças não olham para ninguém mais, é só Beto, aquele monte atrás do Beto. Ele ainda sabia tocar violão, aí complicava mais ainda, que ele já levava o violão dele. Ele botava o violão para um lado, começava a tocar, todo mundo bandeava lá para o lado do Beto. Ficava lá numa coisa com o Beto e os meninos tudo enciumados aqui com inveja, né? Por causa do Beto. Os anos se passaram, foram se passando, a gente foi ficando tudo velho. Um dia desse a gente se encontrou, um dia desse, uns 3 anos atrás, adivinha quem era o mais feio de todos nós? O Beto. A gente tudo com quase 70 anos, que a gente tem quase tudo 70 anos, meninos da minha idade, tudo lá, tudo na casa dos 65 por 70, e o Beto aparece, e aí galera, a gente olhou e disse, meu Deus, como que uma vida muda. Eu peguei, olhei para ele, eu me lembrei dessa passagem da Bíblia aqui, que diz assim, não importa como começa, o importante é como termina. O Beto não tinha amarra aquele cabelo que ele tinha, hein? Tem uma careca poderosa, os outros amigos pelo menos ainda têm cabelo.
O Beto parece que gostou de andar muito no sol branco, do jeito que ele é. Acho que ele vai ver esse filme aqui. Ele sabe, estou falando mal dele aqui, que ele escuta minhas pregações, ele vai fazer algum comentário. O Beto, mas é contigo meu, Beto, que eu estou falando aqui. O Beto branco gostava muito de ir para a praia, queimou a pele dele todinha. Pensa num caboclo feio que ele está hoje. E ele é totalmente diferente. Eu acho que o reinado dele foi só na adolescência, porque agora, quando ele chega no lugar, ele não chama a atenção. Você imagina só que uma pessoa ficar careca com cabelo liso e deixa crescer o cabelo do lado, só das pontas aqui. E eu me lembrei dessa passagem que o melhor das coisas é o seu final, não é o começo. E ele chega comigo e diz, tu tá bem, né? Eu digo, tô bem. Eu fico me lembrando de pensar que tu, quando era adolescente comigo aqui, a gente fugia de ti. A única coisa que sobrou bonito em ti foi esses olhos verdes, aí o resto está tudo acabado, falei para ele. E isso fica muito bem, uma coisa interessante. Para você terminar bem, você tem até que se cuidar também. Senão você termina mal, termina sem autoestima, porque você não se cuida. Eu estou contando essa história para vocês, que é uma história verdadeira, somente para dizer uma coisa. Salomão estava certo. O importante não é como as coisas começam, mas é como elas terminam. Se valorize, cuide bem do que você tem, dê importância, se mantenha, e você vai ver que quando tudo passar e os anos passar, que você olhar para trás, a sua leitura e a sua avaliação vai ser essa. Foi muito bom lá atrás, mas agora está melhor do que antes. Vocês entenderam? Era isso que Deus estava querendo dizer para nós através do Salomão. Trabalhe para que as coisas terminem melhor do que está começando, ou do que começou. E essa é a intenção de Deus, que você viva cada vez uma fase melhor da tua vida, amém? Ele está aí pronto para abençoar. Ah, mas eu sofri muito. Chora, deixa para trás, porque agora a Bíblia diz que Deus sempre tem coisas novas que está saindo à luz. Quando você está na presença dele, a Bíblia diz isso, que ele sempre tem coisas novas que estão saindo à luz para dar o fim que você está desejando. Mas para você conseguir viver essa experiência do melhor, sempre chegar, sempre melhor, que o melhor de Deus ainda está por vir e que sempre está chegando mais, para você poder viver isso, você tem que se preocupar em cuidar, em zelar, em se firmar cada vez mais com Deus, estar firme com Ele, não abandonar o primeiro amor, porque se você não abandonar o primeiro amor, Ele vai gerando na sua vida uma sequência de bênçãos infinitas. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.